para grandes investidores que eu atendi. Mas eu resolvi abrir o jogo em uma websérie de 3 episódios 100% gratuitos. PNC News. Informação que gera valor. PNC News. Informação que gera valor. Bom dia, Brasil! Bom dia, Faria Lima! Está começando mais um pré-marketing aqui na BMC. Eu sou Marco Prado e ao lado de Marcel Martins, hoje a presença de também Mário Goulart, iremos trazer todas as informações sobre o mercado financeiro nessa quinta-feira, dia 19 de outubro, dia em que as bolsas hoje, olha gente, bolsa está sofrendo, bolsas mundiais, Ásia com forte queda, Europa com forte queda, tudo por conta dos juros nos Estados Unidos. É claro que tem uma guerra acontecendo, temos também variações em preços de outras commodities, mas acho que a principal preocupação que o mercado amanhece nessa quinta-feira é referente aos juros da principal economia do mundo. Os juros americanos chegou a bater 5%. 5%. Eu tenho bastante tempo de mercado financeiro, fazia tempo que eu não via esses patamares nos juros lá fora. E isso deve contribuir para um discurso hoje do presidente do Banco Central americano, à 1h, mais combater, né, um discurso mais combativo, se a gente pode dizer assim, em relação aos juros na percepção do mercado, já que essa alta tem sido constante, preocupante e o mercado financeiro, como é resiliente, mas até um certo ponto. O mercado financeiro hoje amanheceu muito indefinido em relação a perspectivas otimistas. A definição é de queda, porém indefinido em relação a uma perspectiva mais otimista. As bolsas na Ásia tiveram uma queda mais acentuada, tivemos balanços ontem, né? Tivemos Netflix, balanço também da Tesla, e a gente vai abordar na sequência do programa, na agenda do dia, as operações também de mercados futuros, aberturas dos mercados futuros. Você que é trader do mercado financeiro, você que opera essa abertura às 9h da manhã dos mercados futuros, a gente já vai falar também, traçar o panorama do dólar no Brasil, do índice no Brasil, bastante coisa. Vamos falar também da agenda aqui política, como é que está o mercado, como é que estão as ações, as principais ações, quais ações irão se movimentar e o porquê. Então, se ajeita na cadeira, relaxa, que o mercado e o pré-market está só começando. Vou chamar de cara Marcel Martins, bom dia, uma quinta-feira azeda no mercado. Não devemos ter perspectivas ou esperanças positivas para um dia em que a Bolsa amanhece em queda geral. Bom dia, Kim. Bom dia, telespectadores. Pois é, ontem nenhuma bolsa conseguiu trabalhar no campo positivo. Composto asiático em mar sangrento, Europa, zona do euro, Brasil caindo mais de 1%, Estados Unidos, tudo isso por conta da tensão ali no Oriente Médio, que parece que não ter fim todo esse enredo de guerra, de conflito. Parece que os passos se tornam mais largos na medida que o presidente, por exemplo, dos Estados Unidos busca ali concentrar votos de paz, de ajuda, mas parece que isso ainda não é o fim da novela, Marco. Ontem a Petrobras, por sua vez, tentou levar ali nas costas o Ibovespa, mas de qualquer forma não foi muito utilizado a estamina de Petro, né, puxada por principalmente petróleo, não conseguiu levar de forma alguma uma melhora para o nosso índice Ibovespa, né? O índice que trabalhou na mínima do intradiário, composto asiático, como acabei de mencionar, Estados Unidos, Europa, tudo trabalhando conforme a música lá fora, né, Marco, dessa guerra. Enquanto nós não vermos e flagrarmos nenhum tipo de conciliação ou talvez uma bandeira branca ali entre Hamas, por exemplo, e Israel, enquanto a gente não vê nenhuma contenção relacionada à guerra, os mercados vão trabalhar um pouquinho mais nos calafrios e o investidor, no receio, né, acaba
zerando por sua vez suas posições. Isso acontece em todos os países, né? Tanto que ontem a queda foi acentuada em nível global, né? Todos os países e bolsas de países emergentes, nenhuma trabalhou no campo positivo. Então, a gente vê Treasuries batendo recorde desde 2007, bateu, parece que, eu vi antes de entrar aqui no programa, bateu parece que 5%, né, no seu total de rendimento ano. Então, quer dizer, investidor buscando, de alguma forma, colocar e aplicar seu dinheiro em um lugar mais seguro, enquanto a gente não vê um final de todo esse tumulto. Pois é, e as Treasuries de 10 anos, que é o principal causador aí dessa queda generalizada. Se existe um indicador que o mercado financeiro mundial acompanha, justamente são esses números, né? São os juros de 10 anos e 2 anos, em modo geral, os juros nos Estados Unidos. E os juros de 10 anos, que é o principal referência, ele já está agora, nesse momento, uma alta de 1,22%, né? 4,96%, quase 5%, é uma alta que realmente é um indicador que preocupa bastante o mercado. É a mesma coisa, lembra quando o dólar estava para superar a marca de R$5? Vai para 5, não vai para 5? Os juros americanos é a mesma coisa, vai para 5, vai para cima, vai para baixo e fica rondando a casa dos R$5, faz com que geralmente a nossa bolsa e as bolsas mundiais como um todo operem de forma mais negativa, a não ser a Petrobras, que continua subindo por conta da alta do petróleo, que não vai acontecer hoje, e a gente já vai falar muito do petróleo também. A maioria das ações, né, operam em queda. Inclusive o monitor de ontem, esse é o mapa de calor do mercado que aconteceu ontem, que até está parecendo com a caderneta da escola do meu filho, Marcelo, mais vermelho do que verde. Então as bolsas acabaram aí caindo e uma queda mais generalizada. Mas a gente tem um fator preocupante. Vamos começar falando da Ásia. Como é que fechou a Ásia e por que foi a queda na Ásia? A gente teve KOSPI na Coreia com uma queda de eu vou tirar o óculos aqui porque eu enxergo melhor sem óculos. A queda na Ásia foi significativa. A gente teve KOSPI fechando 1,90% da Coreia. Nikkei no Japão fechou com uma queda de 1,86%. Hang Seng na China fechou com uma queda de 2,94%. E Xangai fechou com uma queda de 1,74%. Olha, as quedas foram bem acentuadas no bloco asiático. O motivo, quando a gente tem os juros nos Estados Unidos mais elevado, isso pressiona, compromete muito mais as ações do setor de tecnologia, né? Então, esses 10 anos mais avançados e pelo quarto dia seguido, se aproximando dos 5%, e pela primeira vez desde 2007, né? Desde 2007. Olha só, 2007, Marcel, você nasceu em 2007, você tinha 15 anos, né, Marcel? Por aí. Marcel, nasci em 87, Marco. Tô com 35. Porra, você tá conservadão, hein? Tô. Inclusive, né, Marcel? Marcel chegou aqui ontem e falou, nossa, cortei o cabelo. Eu olhei e falei, você cortou o quê, Marcel? Não, cortei o cabelo. E falei, impressionante, só as pontinhas. Mas é isso. Se eu cortar, eu tenho duas opções, né, Marcelo, no meu caso. Ou eu passo a máquina ou não. É tudo na máquina. Vou lá. Se o barbeiro me cobrar mais de R$20, não tem motivo, né? Porque o trabalho só tem um jeito, né, Marco? Zero. É na máquina. Mas enfim. Então, desde 2007 ali que os juros americanos não rondavam a casa de 5%. Então a gente teve, né, as bolsas na Ásia, você vê o Hang Seng fechando com quase 3% de queda, né, alcançando a mínima em 2 semanas ali em Hong Kong. Então contribuíram aí, na verdade, também as montadoras foram impactadas ontem. Aí, Marcel. Você consegue, eu não sei se a gente consegue ter o gráfico de duas empresas ontem que vieram, que o mercado estava aguardando. Netflix, que ontem deu uma pancada, veio uma alta, lucro expressivo, fazendo com que a companhia disparasse mais de 2 dígitos em relação à sua porcentagem. Está na tela, Marco. E a gente teve... Já está na tela? Está na tela. Netflix, é isso? Está lá. Então, por favor. Nós estamos com as BDRs, tá? De Netflix. Tá. Para quem não sabe, BDR, contrato de empresa gringa, né, norte-americana, que tem suas ações negociadas na nossa bolsa local. Olha só a porrada de Netflix aqui, Marco. Olha só que interessante. Inclusive, ontem no programa nós falamos um pouquinho de Netflix, né? Apesar, aqui eu e o Marco, pelo menos, no nosso, na nossa lupa, a gente não achava que teria grandes impactos na bolsa estrangeira. Tanto é que fechou negativo, né? De nada adianta. Netflix veio bom, ótimo para os acionistas comprados, mas até então não fez cócega no S&P, por exemplo, ou muito menos
na Nasdaq. Agora, que o papel surgiu efeito positivo por conta de balanço, isso aí a gente não pode descartar, né, Marco? Olha o tamanho desse candle aqui de Netflix, saiu de 34 para 38,5. Quanto ela valorizou ontem? Numa porrada só. A alta da Netflix foi algo em torno de 5%. Tá? Sim. Algo em torno de 5%. Perdão, Marco, 10% de alta. 2 dígitos, né? Chegou a bater 12, eu vi uma hora. Exatamente, perdão. Imagina. 12% e fechou no intradiário com uma valorização de 10% de alta. É o famoso cara e coroa também. Muitas corretoras, por exemplo, apostam, né? A gente recebe bastante relatório diário, Marco, e muitas corretoras apostam em balanço também, via de regra ali dos seus analistas. Então, hora ou outra a gente recebe e-mail de indicação, de sugestão, mas assim, particularmente, eu acho tudo que subiu aqui, por exemplo, poderia ter feito um movimento inverso, mas enfim, ótimo para a companhia, né? Mostrou receitas acima do esperado, parece que esse novo update aí, ela que tem uma concorrente direta como a Disney Channel, por exemplo, mas parece que ela conseguiu fazer alguns ajustes aí e conseguiu agradar bastante o olhar do mercado. Beleza, Marcel. E também outra ação que contribuiu ontem para o mercado financeiro da Ásia fechar em queda foi a Tesla, né? A Tesla que teve um recuo no seu lucro, no balanço aí do terceiro trimestre, né? O relato, né, que os credores, que a corporadora chinesa também, Cautrin Gardner, né, a líder de vendas no país entre 2017 e 2021, não fez o pagamento devido ali de 15,4 milhões de dólares, cujo prazo havia expirado na terça-feira. Então, 2 fatores aí contribuíram, né? A gente teve a Tesla com um viés positivo, mas Netflix, mas a Tesla trouxe um prejuízo para as montadoras de carros elétricos na China. Falta de pagamento da Cautrin Gardner também não contribuiu. Juros nos Estados Unidos próximo a 5%. Mário Goulart, aonde a gente vai parar? O que esse mercado está esperando? A Ásia já jogou a toalha nessa quinta-feira. Bom dia. Bom dia, Marco. Bom dia, Marcel. Pois é, né? O dia começou assim, bombástico, né? Não tem uma notícia. Eu procuro, acho que só Netflix é boa notícia, porque o resto eu não tenho uma boa notícia para dar. É só tragédia, né? A Ásia é complicada, os juros bombando. Agora, eu estava dando uma olhadinha, agora eles deram uma caidinha aí dos 5%, foi para 4,96, né? Mas continua nada muito bom. Petróleo também em alta, essa crise no Oriente Médio que não se acalma. Eu sinceramente não tenho não tenho boas notícias, e o que é pior, amanhã nós temos vencimento de opções da série a JV, né? Amanhã temos vencimento de opções aqui no Brasil, e dia de vencimento de opções nesse ambiente tumultuado é sempre um pouco estressante, né? O pessoal, imagina, com a queda de Vale aí expressiva, se isso continuar, deve continuar, porque a Ásia, a Vale é muito sensível à Ásia, né? A gente vai ter aí uma corrida para ajustar a posição, para não ser pego por exercício. O cara que está lançado em put, o cara sai desesperado tentando recomprar aquele negócio a qualquer preço. Então, eu vejo aí um dia de um certo estresse no mercado. Mas vamos lá, vamos ter fé que o Jerome Powell dá uma acalmada no pessoal. É isso aí, como o Mário já deu o spoiler aí, hoje tem discurso do presidente do Banco Central americano às 13 horas, horário de Brasília, Jerome Powell, falando aí, né, onde teve a ata do FED ontem na leitura na parte da tarde. Não foi suficiente para trazer nada positivo, nada otimista para o mercado financeiro. Mas o mercado também começa a embutir agora um pouquinho, de forma mais maliciosa, né, ou mais preocupante, nem maliciosa, porque não existe malícia em guerra, a não ser das pessoas que estão mal intencionadas, também a quantidade de mortos já. No momento que a gente está apresentando esse programa, a quantidade de mortos na região já passa ou já quase alcança 5 mil mortos ali. Tentativa de paz, Joe Biden tentando
um orçamento para essa guerra, já não consegue pagar as próprias contas dos Estados Unidos. Tivemos aí uma possibilidade de default nas contas, de shutdown, como nós havíamos anunciado há dias anteriores, e também aí por conta disso o mercado já fica um pouco mais preocupante. Foi o que trouxe uma certa atenção para os mercados globais aí, essa possibilidade dos Estados Unidos tentar um orçamento extra. A gente vai falar disso mais no detalhe daqui a pouco para você, mas o gancho era que justamente o Powell volta a falar aí nas 15 às 13 horas, e o mercado aguarda se ele vai falar realmente um discurso mais firme, porque os juros americanos, como a gente já falou na largada, e tem que ser repetitivo, ele já alcança quase 5%. Na Europa, Marcel, os principais mercados da Europa seguiram a Ásia, né? Estão seguindo ali, siga o líder, né? A gente estão aguardando também o discurso do presidente do Banco Central americano, mas a Ásia agora, queda é o seguinte, olha, até que a queda é comedida na Ásia. DAX na Alemanha cai 0,15%. Na Itália, a queda é de 0,78%. Ó, Itália lá, tem a Sicília, maravilhosa, aquela região para se conhecer, viu? CAC na França cai 0,56%. As demais bolsas do bloco caem em média 0,9%, 0,10%. A queda não é tão expressiva no bloco europeu como foi no bloco asiático. Porém, não é otimista, como o Mário acabou de falar. Não tem notícia boa no meio do caminho nessa manhã de quinta-feira, dia 19 aí, de outubro, né? Além de a gente aguardar aí essa fala do Powell. Nova York, as principais bolsas do mundo, que são Nova York, Nasdaq e S&P, também caem aí, mas com uma leve queda, 0,6%, Dow Jones 0,6%, S&P 0,8%, e agora, no momento que a gente está falando aqui, Nasdaq, onde estão as empresas de tecnologia, sobe 0,10%. Marcel, uma luz no fim do túnel com essa Nasdaq. Será que as empresas do setor de tecnologia podem dar um alento positivo para as bolsas mundiais? E aí, óbvio que se respinga nas empresas de tecnologia da China, e aí por aí vai, né? Uma puxa a outra. Exatamente. Marco, o mundo inteiro está olhando sinalização da guerra. Não dá para a gente descartar, né? Quando a gente vê, por exemplo, e flagra um pregão como o de ontem, a Ásia derretendo, a Europa derretendo, os Estados Unidos derretendo, Brasil, por sua vez, também derretendo, não tem o que falar, né? Não tem o que dizer. Tá todo mundo olhando para esse cenário de guerra. Agora, a Nasdaq, por exemplo, ela pode sim, talvez, dar passos além das demais bolsas. Por quê? Porque nós tivemos um balanço misto aí, divulgado ontem, por exemplo, que impulsionou um pouquinho as ações de tecnologia. Então, isso sim pode dar novos ares, né, novos tons para a Nasdaq especialmente. Agora, o resto do mundo, por exemplo, eu acho que não tem nada muito contido e nada muito controlado. O fato de, por exemplo, o Nasdaq subir, na minha ótica, não quer dizer muita coisa, né? Não quer dizer muita coisa. Tanto é que se de fato a gente pegasse, por exemplo, o Nasdaq para dar peso nos demais mercados, a gente poderia falar de Petrobras, né? Eu vejo o holofote hoje do mercado 100% concentrado em Petrobras. A gente vê no mercado de opções, o Mário comentou agora há pouco, mas temos exercícios, por exemplo, peso está concentrado em Petro rasgando quase R$1 todos os dias. A gente vê opções saltitando aí mais de 700%, 800% em 3 pregões consecutivos. Então, assim, eu não olho, por exemplo, na minha ótica, eu não olho o Nasdaq como um balizador agora no momento. Se nós não estivéssemos em guerra, tudo bem. Mas como o mundo inteiro, não é só a nossa bolsa local, o mundo inteiro está olhando as cenas, né, lá do Oriente Médio, tentando controlar as coisas, tentando deixar as coisas mais calmas. Enquanto isso, mais uma vez reforçando, não tiver tranquilo, o mercado vai trabalhar com medo mesmo. Na dúvida vende, né? Na dúvida o mercado não é comprador, na dúvida o mercado é vendedor, e a gente vê isso se arrastando no resto do mundo. Então, eu não vejo um impacto, por exemplo, agora, nem como a gente nem pode chamar muito de drive a bolsa de tecnologia dos Estados Unidos. Mas a Tesla chegou a bater 13,60%, estava olhando aqui, é bastante coisa. Mário, a gente tem o setor de tecnologia também, que é o seguinte, né? São duas... Tá desligando toda hora o monitor aqui, tem que ficar passando o dedo, perdão. O telespectador que está assistindo a gente, ele
qual o caminho que, na verdade, como o cara vai tomar uma decisão? Porque, ao mesmo tempo que o setor de tecnologia está vindo balanços positivos, é o mesmo setor que depende muito de um juros menor, porque é um grande tomador de crédito que precisa de dinheiro constante para estar fazendo os seus projetos. Como é que a gente avalia isso? Como é que o investidor toma uma decisão, principalmente hoje em dia, que as plataformas possibilitam as pessoas operarem em bolsas internacionais? Hoje o cara, necessariamente, ele tem duas formas de investir o dinheiro dele lá comprando uma ação da Netflix, por exemplo. Ou ele compra através de uma BDR, que a sigla é de Brazilian Depositories Receipts, que são recibos, né? São certificados de ações lá fora, ou ele aciona uma plataforma internacional, que é muito simples também, e compra a ação lá fora. Então hoje é muito fácil o cara investir em empresas, principalmente de tecnologia. Só que, por outro lado, a preocupação é que, enquanto os juros continuam em alta, essas empresas de tecnologia têm uma linha de crédito mais difícil. O que avaliar e como pensar? Bom, Marco, a gente, na verdade, o Nasdaq, eu acho que ele é um negócio até que engana muito a gente sobre sobre a situação geral de mercado. Por quê? Porque ele é muito concentrado. Assim como você tem na Bovespa aqui, o índice Bovespa, 50% do índice é Petrobras, Vale, Banco do Brasil, Itaú, Bradesco. 50%, são 5 empresas, dão quase isso. Nos Estados Unidos, você vai olhar o Nasdaq 100, muita gente chama de QQQ, né? Ele também é muito concentrado em Apple, Google, Microsoft, Tesla. Essas empresas concentram muito volume dentro desse índice. Então, você acaba tendo, a Amazon, acaba tendo uma situação bastante enganadora, porque são empresas que têm, dado a sua proeminência de mercado, elas têm segurado melhor os seus volumes de ações. Se você quiser ter uma visão mais realista do estado da economia americana, você tem que olhar talvez o índice Russell, não é nem o S&P 500, porque no S&P 500 ele também é muito contaminado pelo peso dessas ações grandes, dessas grandes companhias. Então você tem que dar uma olhada, por exemplo, no Russell 2000, as 2.000 maiores empresas. E aí você vai ver que em um ano ele subiu, desceu e está de lado. Então é um momento mais preocupante. As grandes empresas, felizmente, tem dado tudo certo para elas. A Netflix tem sido muito empurrado aí pela o que o pessoal chama de bolha da inteligência artificial, com a NVIDIA tendo uma performance muito boa. Faz tempo que eu não olho, mas a AMD também tem uma... Deixa eu até dar uma olhadinha aqui nos números da NVIDIA e da AMD. A NVIDIA, ela passou, vamos lá, nesse ano, de algo na faixa de $100 para 420, chegou a bater perto de 500. A AMD também, que é outra de fabricante de chip, também teve uma performance interessante. Ela foi lá, ela veio lá de 60, foi bater em quase 140, agora recuou um pouco para 102 e tal, mas são empresas que acabam dando uma visão muito restrita do setor da economia americana e, por extensão, da economia global. Então, o investidor que vai botar dinheiro na Nasdaq, ele tem que olhar muito bem a situação das empresas que ele vai comprar. Se ele quiser, puxa, vamos pegar... eu vou até mostrar... Se eu puder mostrar um pouco de número de empresa, a gente até coloca aqui, por exemplo... As empresas que têm caixa. Você vai pegar... Eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês. Um minutinho, por favor. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui de uma forma... Aqui, compartilhar. Tá visível? Sim. Sim. Olha aí, se a gente olhar aqui, uma Microsoft, puxa, ela tem uma dívida da faixa aí dos 80 bilhões de dólares, mas ela tem um caixa de 110. Então ela é uma empresa que, apesar de ser de tecnologia, ela sofre menos com isso. Ela continua mantendo aí ao longo dos anos margens altas. Então é uma empresa
interessante para você olhar. Vamos olhar a Alphabet, né? Google. Olha o quanto caixa a Alphabet tem. Ela tem quase 120 bilhões de dólares contra uma dívida de 29. Então ela tem posições líquidas de caixa muito positivas. É uma empresa que sofre pouco com a questão de juros. A Apple, ela tem caixa positivo. Então é por essa razão que essas empresas elas têm sofrido pouco com a questão de juros. Agora, quando você vai para a economia real, vamos lá, pegar aí... Tinha que fazer isso com Americanas, viu, Mário? Oi? Tinha que fazer isso com Americanas, viu? Com Americanas? Quer olhar Americanas? Vamos olhar Americanas só para o pessoal ficar... Agora a gente quer ver. Para o pessoal se animar, para o pessoal ficar feliz. Olha mas aqui. é verdade o caixa que vai ter aí? Tem que ver isso? Então, esse é um caixa presumido. Em 2020, teoricamente, olha só, ela tinha 11 bilhões contra uma dívida de 7,7. Aqui ela tem um caixa aqui de 8,6 contra uma dívida de 24. Essa é a parte que está aparecendo, né? A gente precisa ver como é que é a vida real. Mas tudo isso... Senão a gente vai ser cancelado. Vamos ficar quietos, que senão a gente vai ser cancelado, viu, Marião? E o desafio meio do Marcel aqui é o seguinte, só para, desculpa atrapalhar o seu raciocínio, a gente começa o dia a falar, Marcel, vamos cumprir mais uma meta aqui para a gente não ser cancelado, viu? Porque hoje em dia é complicado. Ô, Mário, eu só vou cortar a sua fala, você me perdoa, porque daqui a pouco vai ter o break, mas eu queria que você tomasse um raciocínio um pouquinho mais com tempo, né? Porque falar o raciocínio. Mas, resumidamente, muito obrigado por ter compartilhado isso e mostrado ao telespectador que essas empresas de tecnologia realmente dependem muito do crédito, mas como você fez uma análise, né, versus quanto tem de caixa, quanto tem a receber, esse fluxo mostra o valor da ação, por isso que tem a precificação. A gente vai começar a falar também no próximo bloco, a gente vai trazer essa notícia, o porquê que o barril do petróleo caiu, né, e não está subindo, né? Por que o barril do petróleo, e agora inclusive, deixa eu ver aqui segundo a cotação, o Brent estava em queda, né, e continua em queda. Sim, o petróleo trabalhando com uma queda de 1,30 a 90 dólares e 31 centavos o preço do Brent do barril do petróleo. Por que o preço do barril do petróleo não subiu se o juros está complicado, se a gente está tendo guerra? Existe um motivo, é a suspensão de sanções dos Estados Unidos à Venezuela. E isso está fazendo frente ao petróleo aí uma produção maior, né? Mas a gente vai, no detalhe, nessa sequência, trazer essa informação após o comercial e também iremos abordar as aberturas muito rápido aqui, porque hoje tem bastante coisa para falar sobre os mercados futuros de dólar e índice. Então, hoje vai ser papum, viu, Marcel? Vim na tela, vai falar da possível abertura do dólar, possível abertura do índice e falar de informação do mercado financeiro, porque hoje o dia está cheio de notícias, cheio de informação e você está só começando aí o dia com a gente. Então, aquele rápido intervalo de 2 minutinhos, continue com a gente, não saia daí. PNC News. Informação que gera valor. Fechamento do mercado em tempo real e um panorama das altas e baixas da Bolsa de Valores. Eu sou o Maurílio Goldner e estou no Closing junto com o Gabriel Monteiro, trazendo as principais notícias que impactam o dia. Aqui você acompanha a opinião de especialistas e análise técnica dos principais ativos. Fechamento do mercado é na BMC News, de segunda a sexta, às 4 da tarde. BMC News. Informação que gera valor. Mercado de capitais, o motor dos negócios no mundo. Há 20 anos a Capital Aberto vive esse universo, informando e formando você. Agora começa um novo capítulo. Uma capital mais dinâmica, assertiva e completa. Notícias, análises, entrevistas, cursos. Em um mundo generalista, somos especialistas. Conteúdo e formação feitos do mercado para o mercado. Capital Aberto, feita de dentro. Conheça a Brasil Paralelo, o único streaming que oferece uma experiência completa, que começa antes de cada filme com a sinopse em vídeo e continua depois que os filmes acabam com as análises e podcasts sobre o que acabou de assistir. Somos o grupo de comunicação que produziu Brasil, a Última Cruzada, a série de história que mudou a forma do brasileiro olhar para o seu passado. Junte-se às mais de 600 mil famílias que assinam a BP. Entre no site brasilparalelo.com e faça sua assinatura.
Tesouro Direto. Tenho certeza que você já ouviu falar nele. Mas você sabe o que ele é? Esse é o quadro BMC Explica e o tema de hoje é Tesouro Direto. Bom, nada mais é do que um programa do governo brasileiro, em parceria com a B3, que permite que pessoas físicas invistam diretamente em títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, bastando apenas ter uma conta num banco ou em uma corretora habilitada pelo Tesouro Direto. O Tesouro Nacional oferece títulos com diferentes tipos de rentabilidade, atreladas tanto à variação da inflação do país mais uma taxa real, a Selic, ou a uma taxa pré-fixada. Esses títulos são uma das formas do governo de captar recursos para financiar as atividades e projetos. Os investidores podem escolher diferentes tipos de títulos com prazos e rentabilidades diferentes. Além de acessível e de apresentar muitas opções de investimento, o Tesouro Direto oferece boa rentabilidade, liquidez diária e baixo risco de crédito. O investidor pode ficar até o final do prazo contratado ou até mesmo sair antes do prazo. No entanto, se sair antes, a rentabilidade pode oscilar, resultando ou em ganho maior do que o planejado ou até mesmo em perdas. Essa opção de investimento é de baixo risco, porque são garantidos pelo governo federal. Mas é sempre muito importante avaliar os riscos e as oportunidades antes de fazer qualquer investimento. Regenerar. Dar nova vida a algo. Melhorar. Restaurar. Ressignificar. Regerar. Gerar outra vez. Nós existimos para regenerar. Regenerar o planeta A, porque não existe planeta B. Ambipar, a líder em gestão ambiental. BMC News. Informação que gera valor. BMC News. Informação que gera valor. Olá, muito bom dia para você que sintonizou agora. Eu sou Marco Prado. Ao lado de Marcel Martins e Mário Goulart, estamos apresentando o pré-market das informações de mercado financeiro. Já falamos aí da China, com uma forte queda na madrugada por conta de alguns movimentos, principalmente entre eles os juros americanos que alcançam quase 5%, um patamar aí que não rondava desde 2007, bastante tempo. E também as montadoras, setor de tecnologia perdendo aí, depreciando principalmente a ação da China, Hang Seng, com uma queda de quase 2%, quase 3%, 2,94% foi a queda. Paramos o primeiro bloco, né, falando justamente o assunto que a gente vai entrar, um pouco do porquê que o petróleo não subiu ou não está subindo muito, está estacionado aí, porque na casa dos $90 o barril. É que a produção de petróleo da Venezuela cresce 25% à medida que os Estados Unidos avaliam as sanções, suspender algumas sanções. Os produtores vêem uma produção, um aumento de cerca de 200 mil barris por dia, né? Então, a revogação das sanções americanas no petróleo venezuelano poderá roubar também compradores chineses, uma das suas fontes mais baratas de petróleo. E olha, o que é interessante é que o petróleo da Venezuela, ele atualmente está sendo entregue para a China com um desconto de até $20 o barril em comparação ao Brent. Segundo aí, né, o pessoal que opera mais esse mercado de petróleo, os traders de petróleo, que a gente tem os traders do mercado futuro, a China está comprando o petróleo da Venezuela por $20 mais barato o barril. Então, é mais barata até do que o petróleo iraniano sancionado, que está disponível aí com desconto de cerca de $13, mas obviamente, né, outras qualidades comparáveis aí com o Gold Lake do Canadá, por exemplo. A gente sabe que com minério de ferro, o petróleo também tem a sua qualidade, né? Então, o petróleo canadense é, digamos que, uma qualidade um pouco melhor. O preço, por isso que o preço acaba tendo essa variação. Então, com essa restrição aí, essa sanção entre os Estados Unidos sendo um pouco mais flexível, a Venezuela volta ao radar,
que é um dos grandes, na verdade, né? É um dos grandes produtores de petróleo do mundo. Eu, se eu não me engano, aí vou deixar os meus compartilharem com o raciocínio, começando com o Mário, viu, o Marcel? Vou deixar começando com o Mário. Ô Mário, se eu não me engano, a Venezuela tem a maior, se não é maior, a primeira ou segunda produção, assim, a quantidade, né? A reserva mundial de petróleo se encontra na Venezuela. Depois até puxa aí, Marcel, para a gente, por favor, vai, porque a gente passar a informação certinho, quem que hoje tem a maior reserva. Mas é claro, então os Estados Unidos dando uma flexibilizando essa sanção, 200 mil barris ao dia, né, no comércio, e aí o preço despenca mesmo. Arábia Saudita. Marcou. Arábia Saudita primeiro, se eu fosse chutar, eu ia chutar a Arábia Saudita. Mas a Venezuela tem reservas muito grandes. Eu não lembro agora exatamente qual é a gradação aí. Entre as 5 tá, eu tenho certeza. Entre as 5, entre as 5 segundo, depois Rússia. Mas continua, aí deve Mario, ser Kuwait ou Irã. Oi? Continua, por favor. Eu não sei, acho que deve ser Irã ou Kuwait. Aí a Venezuela tá nesse bolo dos grandes aí. E é uma suspensão de sanção, pelo que eu entendi, por 6 meses só, mas ela já é suficiente para dar uma melhorada no ambiente do petróleo, né? A gente vai olhar os preços do petróleo, eles estão assim, esse ano tem sido bem complicado aí, porque desde a guerra, desde o início que eles chamam lá de operação especial, né? Na Ucrânia, o petróleo foi bater lá nos $120 o barril, o Brent, e aí quando ele começa a se acalmar, o Mohammed bin Salman e o Putin falam, não, vamos cortar a produção. Chega lá na OPEP+, que é a OPEP+, Rússia, né, e fala, vamos cortar a produção, e ele volta a subir. Eu vou ilustrar de novo com um gráfico. Eu gosto de ilustrar as coisas que eu falo com gráfico, com imagem. Até mesmo que fica, então, até mesmo para o telespectador, Mário, fica mais fácil de entender, porque a gente tem algumas pessoas, ou bastante gente que acompanha a BMC, que é um pouco mais leigo em relação a isso. Então, muito obrigado aí por você estar compartilhando um gráfico e fica mais fácil o entendimento. Então, para você que está nos assistindo, por favor, aí, ó, olho na tela. Vamos lá, num período aí de um ano, o Brent vindo aqui da faixa de quase $100, aí ele caiu para 76, tal, ficou meio nessa aqui do 85. Aqui, quando ele bateu em 72, foi a primeira vez que eles falaram, vou cortar a produção, em março. Depois ele bateu mais 4 vezes aqui, 3 vezes nesse valor, e aí os árabes e os sauditas falaram, vamos cortar a produção. Quando as coisas estavam quentes ali, aí começou, puxa, não, vamos acalmar. Tem um patamar que o pessoal começa a se animar a soltar mais produção também, que foi aqui na faixa dos quase $97 o barril. Aí ele estava voltando, olha a queda livre que ele veio, tem uma razão também para essa queda livre. A percepção de que a economia chinesa não andava muito bem. Então ele veio aqui numa queda livre até os 85. Esse momento aqui do 85, dia 5 de outubro, é quando começa aqui a questão do Oriente Médio, ali no Irã, né? Perdão, em Israel. Aí ele volta a subir novamente. Então é um negócio complicado. O petróleo ele veio por num ambiente, num panorama mais amplo aqui, olha só, desde o Covid, né? Teve aquela queda que ele chegou a bater quase $20, até contrato futuro de petróleo chegou a valer negativo, um negócio que é contraintuitivo, mas aconteceu. Depois as economias se recuperando aqui e tal. Aí olha aqui, isso aqui é 2022, a invasão russa foi dia 24 de fevereiro de 2022. O petróleo estava aqui no patamar dos 95, de repente ele dá um pulo aqui para quase 130 o barril, ele vai se recuperando, agora a gente está voltando e agora teve essa questão. Olha num ambiente, num horizonte temporal mais amplo, a invasão aqui, a questão de Israel é muito pequenininha, mas é uma coisa que preocupa, e esse acordo aí
É um acordo de 6 meses, gente. Isso é muito... Isso não é a solução da lavoura do petróleo, tá? Mas um acordo de 6 meses para impedir o embargo do petróleo venezuelano, que logisticamente faz muito sentido para os Estados Unidos, porque está do outro lado ali do Mar do Caribe, é uma logística muito mais simples, é um negócio que faz sentido para todo mundo, faz sentido para os americanos, faz sentido para os venezuelanos que estão vendendo para os chineses um petróleo a um preço muito descontado, então é uma coisa boa. Quem não vai gostar é a China, mas vamos lá, isso está acalmando um pouquinho a situação do petróleo, isso pode ter um reflexo positivo, inclusive na fala do Powell mais tarde, com as previsões de inflação, porque o grande driver que tem pressionado a inflação, além do mercado de trabalho americano muito aquecido, é petróleo. O petróleo está alto, como a gente mostrou aí, desde o fim da pandemia. Como eu falo pro Marcel, a culpa sempre é do petróleo, meu. Caiu o motoboy na esquina, a culpa é do petróleo. Olha, eu não sei quem é o... Não sei não, na verdade. Estava na dúvida, né, de quem que é o principal, aonde se encontra a maior reserva de petróleo no mundo. Mas uma coisa eu tenho certeza e falo de olho fechado, o maior comprador de petróleo do mundo é a China. Isso é indiscutível. Mercado futuro agora, vamos acompanhar aqui as principais... como é que vai abrir o mercado na largada? Marcel, você quer começar com o dólar ou com o índice? Vamos começar com o índice? Vamos. Vamos lá, então. Já está com na tela aqui, ó. Já estou aqui atrás. Tá, o índice, ele houve a rolagem de contrato, então nós não estamos mais na letra V, e sim é Z. Deixa eu só confirmar que é Z. Bom, contrato ele fechou 115.750, é isso? Fechamos na mínima, 115.750, Marco. Tá. Exatamente. Tá? Não houve respiro para o nosso índice. Já tinha traçado uma linha ontem, acompanhando o mercado no finalzinho do pregão, Marco. Pregão do dia 18, hoje dia 19, então assim, pelo movimento do índice, principalmente agora a gente pegando como retrovisor Ásia, sei não, viu? Eu acho que continua um movimento para baixo aí dessa bolsa, fechou com uma queda bem acentuada, né, frente a seus pares, nos 115.750 pontos, que é um belo de um suporte. A gente havia comentado também, eu não lembro nem a pontuação, Marca, é tanto ponto que a gente comenta aqui no programa, mas a gente comentou alguma coisa de uma perda de um suporte bastante interessante e importante, que por sua vez foi perdido. Eu estou tão perdido com quanto a cotação aqui, é tanto ativo que a gente fala aqui, mas eu sei que perdeu uma região extremamente importante, se eu não me engano era perto ali dos 117.200, 117.000, e de fato fechou alguns gaps que o índice deixou lá atrás, principalmente um gap do dia 9/10, para quem não sabe, gap é uma correlação aqui, é uma diferença de preço entre o preço de fechamento e abertura de um determinado ativo, tá? Então a gente tinha um gap para fechar na região dos 115.940 pontos, mais ou menos, 116 mil bola, e da forma que fechou aqui, Marco, nesse time frame de 15 minutos, o gráfico, para quem está chegando agora, tem muito mais espaço aí para ceder, tá? Novas pontuações. Então assim, mais uma vez, salientando aqui, reforçando para você que nos assiste agora, índice não pode perder essa mínima aqui de ontem, principalmente nessa região que ele tentou perder, ao menos num gráfico de 15 minutos, quer dizer, ele ficou aqui pelo menos umas 2 horas, ó, literalmente 2 horas trabalhando no mesmo preço. Teve uma hora que eu achei interessante ontem, Marco, que eu pensei que a minha ferramenta estava travada, porque o volume nas últimas 2 horas de pregão, de fato, foi bastante... paralisado ali, parece, né? Teve uma hora que eu até abri meu livro de cotações do próprio índice para saber se tinha acontecido alguma coisa, e eu via os ativos listados em bolsas, ações sendo negociadas, e eu vi o índice muito travado, né? O meu gráfico congelado, eu inclusive reiniciei minha internet, mas quando eu vi, de fato, eu flagrei o índice paralisado nos 115.750, então é uma região que o investidor deve ficar bastante atento. Olha, estou olhando o índice na tela aqui, fechou a 115.750. Se você olhar aqui, a queda realmente foi no final da tarde, depois das 3h30. O índice deve abrir com... eu até arriscaria, na abertura do índice, ele pode até abrir um pouquinho acima do fechamento. Um pouquinho acima do fechamento. Mesmo com a Ásia fechando com uma queda, porque... está tendo uma leve recuperação das bolsas americanas
E eu acho que a Bolsa pode até abrir com viés um pouquinho positivo, nossa Bolsa brasileira. Porém, essa ação aqui, ó, essa ação deve fazer preço negativo na nossa Bolsa hoje. A Petro, que tentou pelo menos alimentar o índice, vai cair. Bom, é difícil falar vai cair, né? É muito forte, né? Mas vai cair hoje e pode comprometer o índice Bovespa aí derrubando um pouquinho mais. É difícil, Marco, o mercado não querer dar continuidade a esses movimentos. A gente fala sempre aqui, reforça no programa, atenção quando esses indicadores fecham nas suas máximas e nas suas mínimas. Difícil no dia seguinte, por exemplo, de ver, flagrar o índice subindo, sei lá, 1%. É difícil, né? As coisas teriam que melhorar a micro, curtíssimo prazo, coisa que não vai acontecer. Então, eu concordo com você, eu acho que um leve pullback aí na abertura e continuação de tendência de queda. Tamo junto, Mário. Você acha que o índice pode dar uma reagida hoje aí com esse comportamento das bolsas lá fora em queda? E Marcel, por favor, já coloca o dólar no radar. Eu tô um pouco desanimado. Tava olhando aqui o EWZ, tá ainda numa quedinha leve, mas a gente não pode perder a fé, né? Eu tô mais pessimista do que otimista, mas acontece, às vezes tem um tempo, você tem um pullback, um fenômeno gráfico qualquer que ajuda. Marcelo, tem gente que tá mais otimista, e o brasileiro hoje em dia, com a seleção que a gente tem que estar otimista mesmo, né? O cara que vai falar que o Brasil vai pra Copa ali, tem que estar otimista. Né, ô Marião? Tá parecendo você com o seu São Paulo, hein, Marião? Tá parecendo você com o seu é uma beleza, aquela lá... Agora, cara, o São Paulo ele é aquele time que vai jogar com o Palmeiras lá no Palestra, né? Agora eles têm um nome diferente, mas a gente não vai falar para dizer o nome. E ganha. Vai lá e vai e ganha, jogando bem, bonito. Aí vai jogar com os times caindo pelas tabelas no campeonato e perde. O São Paulo esse ano no Campeonato Brasileiro já ressuscitou um monte de cadáveres. O Cruzeiro não ganhava não sei quantos jogos. Quem que foi? O São Paulo foi lá e perdeu do Cruzeiro. O Atlético Mineiro também perdia não sei quantos jogos. Foi lá. O Cruzeiro, o Curitiba, o Goiás. É um fenômeno. É um clube impressionante. Esse time está impressionante. Eu não tô apto a falar de futebol não, porque o meu time... Ai, meu time, mas vamos falar de mercado financeiro. Classificou para a final da Libertadores Feminina. É muito importante. Você devia estar feliz. O time ganhou tudo no futebol feminino esse ano. Ao vivo. Tem que comemorar. Você quer me cancelar, hein, Marião? Você quer me cancelar, hein, Marião? Você tá querendo me cancelar, mas tudo bem. As minas estão indo bem no futebol, é isso que interessa. Ô, Marcel... Dólar para hoje. Hoje, olha, eu acho que nem o Papa faz esse dólar cair na abertura, hein? Eu também acho, Marco. Então vamos lá, o que tá nem vendo reza aí? braba. Bom, dólar fechou o pregão de ontem, dia 18, nos seus níveis quase máximos de preço. A gente chegou a trabalhar um pouquinho acima ali dos 5,070. Leva arrefecimento, porém, Marco, o dólar fechou nos 50,70, tá? 50,70, né? 5,070. É o preço final de cotação de dólar ontem, com candle de alta, visto que ele também trabalhou durante grande parte do dia nesse range de preço, né, nesse caixote que a gente explicou para o telespectador que nos acompanhou no pregão no programa de ontem, né, a gente falou sobre congestão de preço, lateralização de preço, e o dólar não saía, né, ele ficava ofuscando entre 5,060 e 5,070. Eu também, da forma que fecharam os mercados, mais uma vez, eu acredito o dólar para cima, trabalhando principalmente, Marco, não está tão longe, dos 57,5, né? 57,5 foi a máxima do dólar, está super próximo. Lembrando mais uma vez que a máxima do intradiário de ontem foi lá na região dos 50,80. Para mim, ele vai encontrar um grande motivo de trabalhar principalmente focando nessas resistências aqui que eu tracei lá em cima, né? 50,90, 50,100. Então, palpite, tá? Na minha ótica, dólar para cima hoje. Você falou 50, 90, 50 e 100? Isso. O 5 e 100, né? 5 e e 100. 50. Isso. 5 e 100. 5 e 100. Então, telespectador, grava esses números. 5 e 100. É lá. A abertura deve ser beijando ali também, viu, Marcel? Pela minha... Eu também acho que é lá. Minha Tô precisando fechar um câmbio hoje, então eu tô contando com essa subida aí, tá? Pô, mas você vai... O que você tem que vender? O câmbio, é isso, Mário?
Eu tenho que vender, eu recebo uns honorários aí de uma empresa em euro e eu preciso vender um pouquinho de euro hoje, então vamos confiar nessa subida aí. Dia bom então, Mário. Você pegou um dia bom para vender, porque o dólar tá subindo perante... Não, eu tô bravo, porque era para ter chegado semana passada. Semana passada com a 5,16, 5,17 ia ter sido lindo, mas tudo bem. Vai ser bom, vai dar certo. Olha, para você, telespectador, ter uma ideia, o dólar sobe perante muitos pares de moedas. O dólar está subindo, por exemplo, agora, perante a lira turca, apenas 0,2%. Mas ele está subindo 0,58% perante o peso. Perante o range sul-africano, o dólar também ganha força, 0,68%. A gente tem aqui, eu tinha colocado aqui ontem, olha, uma na cotação, me deu os pares aqui, acho que é isso aqui, olha. Ah, garoto, olha aqui, ó. Esse é o dólar aí, o ranking das moedas, né? Como é que estão o ranking das moedas aí hoje no mundo inteiro? Então, estou vendo o dólar aqui perante a moeda da Hungria, né? O Hungarian Forint, é isso? É tanto, franco suíço, ó. Temos o rublo russo, tem o euro, é isso aí, ó. Esse é o doleta o dólar perante os seus pares. Olha, agenda do dia hoje, mais uma vez dando a recapitulada, a gente tem o presidente do Banco Central americano, como o Mário Goulart já havia dito, né? Falando 1h da tarde ali, dando um overview do que está acontecendo no mercado financeiro e o que o Banco Central vai fazer para segurar, mas o que o Banco Central vai fazer para poder controlar as Treasuries de 10 anos, que agora está 4,98%, uma alta de 1,57%. Com isso, vai diminuindo cada vez mais, ainda é grande, é quase 90%, as apostas em relação à manutenção de juros americanos na próxima reunião do Fed. Porém, à medida que esses juros vai subindo, passa a diminuir a quantidade de pessoas que acreditam, de gestores que acreditam que o Banco Central daria um aumento de 0,25 na próxima reunião. Mário, hoje, se você fosse o Powell, o que você ia falar para o mercado financeiro mundial? Tem que dar uma acalmada, né? Hoje, eu não sei se eu acredito nessa calmaria, mas eu tentaria dar uma acalmada. Puxa, não, as coisas vão melhorar, agora tem o acordo aí com a Venezuela, vai dar uma reduzida no preço do petróleo, as coisas vão... Tem que botar panos quentes, você não pode ficar jogando gasolina na fogueira, né? A posição dele é muito complicada, né? Porque ele tem cada entrelinha do que ele fala, e cada entrelinha dos 12 chefes das 12 sucursais do Fed tem um peso muito grande, né? Tudo que esses caras falam é refletido imediatamente depois nos mercados. Os caras ficam prestando atenção em cada evento que esses caras vão lá e falam e tirando suas conclusões, né? Então hoje a gente tem, eu acho que além do Powell, você tem uns 5 caras falando hoje. Você tem o cara de Chicago, Austin Goolsbee, tem o Rafael Bostic de Atlanta, o Harker de Filadélfia, Lori Logan de Dallas, todos falando em eventos diferentes, além do Powell. E tudo isso vai causando reações no mercado, porque você tem a ala, depois até eu vou tentar achar aqui para vocês e mostrar, você tem a ala dos caras hawkish e dos caras dovish, né? Dos caras que acham que tem que martelar o juro na pancada você tem que dar pancada de juros para matar a inflação, e tem o pessoal que acha que não, vamos contemporizar, puxa, botar mais juros matar o doente, né? Então você tem isso aí, isso é refletido, tem uma série de lugares onde a gente pode ver, mas eu vou colocar aqui um que eu gosto muito, que as probabilidades que a CBOE, a Chicago Board of Exchange, ela coloca para avaliar como é que o mercado está olhando. Então, aqui em novembro,
a gente já tem, só 4% do mercado está prevendo alta de juros. Mas aí quando você vai puxando para dezembro, já 40% do mercado está olhando aí a possibilidade de um hike de juros, de uma subida aí, a princípio só de 25 basis points. Tem 1,2% aí do mercado, e isso tudo é dado pelos preços de mercado, né? Isso é uma ponderação dos preços de juros futuros no mercado, dos contratos, esse contrato aqui ZQ-Z3. Já acha que vai subir 50 pontos base. Para janeiro, o pessoal já está num 50% aí, achando que vai subir mais. Então, todas essas falas aí dos Fed Boys, do Powell, vão mexendo com a situação de mercado. E eu acho, então, que se eu fosse o Powell hoje, dado o estresse generalizado, eu tentaria achar mensagens mais tranquilas. Qual é o problema? O problema é o preço do petróleo, que segue alto. O problema são os dados de emprego nos Estados Unidos, que mostram o mercado de trabalho ainda extremamente aquecido, que foi uma das razões para o estresse de ontem. Tem o livro bege. O livro bege é um compêndio, ele é publicado a cada 45 dias. São feitos 8 livros bege por ano. E esse livro bege, ele pega as informações econômicas que as 12 sucursais do Fed buscam em suas jurisdições. E ele indica um mercado ainda muito aquecido e pouco efeito da alta de juros sobre esse aquecimento de mercado. Então essa eu acho a grande preocupação, a grande questão que o Powell vai ter que ser político, sem prometer o que não pode entregar no discurso dele de hoje. Marcel, em um minutinho, tá começando a abrir o mercado, a gente daqui a pouco vai também para o intervalo. Leilão. Powell hoje está no leilão de abertura aqui, o dólar e o índice, a gente já vai trazer para você que preço que abriu a bolsa hoje abriu o nosso câmbio. Powell hoje aí alguma expectativa em relação ao discurso? Não dá para prever o que ele vai falar, mas o que teria que falar o Powell para acalmar os mercados aí, já que a Ásia e a Europa não acordaram muito bem? O mercado espera tons sempre acalmadores, né, Marco? Por exemplo, a gente pega o histórico dos últimos 12 meses nos Estados Unidos, a inflação bateu uma alta ali mais de 8%, 9%, né? Isso aí também contribui bastante o aumento no custo de alimentação, vestimento, transporte e principalmente combustível. Então, assim, a inflação dos últimos meses tem sido cada vez maiores, né? E batendo sempre seus topos históricos. Está parecendo os juros norte-americanos. E aí, para conter, juros sobe. Então, acho que o tom ali tem que ser algo mais aliviador, no sentido de buscar medidas e mecanismos para controlar essa inflação que está disparada lá fora. E não tem como você ceder juros, por exemplo, não dá para o Powell trabalhar ali em tons mais dovish, falando de taxa de juros anual dos Estados Unidos, não tem como, não tem projeção e nem perspectiva de corte, né? De novo, a inflação está muito esticada lá, principalmente, está vendo um relatório, contribui bastante para essa esticada de inflação lá fora, preços de aluguéis, né, que dispararam também nos últimos tempos. Então, assim, tudo subindo, não tem como você ver um juros baixo, né? Isso aí são medidas que o Banco Central eles tomam dependente da região, né? Dependente de onde está concentrado. Então, assim, a gente espera que algo acalmador no sentido de preço, principalmente, seja dito ali na reunião de hoje, a fim de talvez, né? Muito pouco provável, a gente ver um alívio nos juros norte-americanos que está esticado. Então, eu acho que eu iria mais por esse lado ali, né? Tentando trazer ali um pouquinho mais de calma, ali, trazer um pouquinho mais de conforto para o investidor relacionado a preço, principalmente. Acorda, Dona Ivelise, vamos lá, fazer o café. Olha, mercado começando aqui, bolsa com uma alta de 0, perdão, alta não, né? O leilão do dólar está com uma alta de 0,16%, ainda não abriu o mercado financeiro. No mercado futuros brasileiros ainda não abriu, vai abrir em 2 minutinhos, mas vai ser o tempo do comercial. A gente vai voltar com a abertura do mercado de índice futuro, com o dólar futuro e trazer as pautas de Brasília e todas as ações que irão movimentar o mercado financeiro
nessa quinta-feira, desculpa, dia 19 de outubro, olha, esse WhatsApp é um perigo, o WhatsApp aberto aqui no programa é complicado. A gente já volta em 2 minutos, aguenta aí. PNC News. Informação que gera valor. O que impacta a economia e o mercado global. Aqui no BMC News você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir. Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta, às 9h30 da manhã, no BMC News. PNC News. Informação que gera valor. No BMC Stock trazemos as principais atualizações do mercado nacional e internacional, sempre destacando o desempenho de cada um dos setores. Eu sou Gabriel Monteiro e junto dos nossos convidados vamos trazer informação em primeira mão, com gráficos, estudos e tudo o que você precisa para começar a sua tarde bem informado. Te espero de segunda a sexta, à 1h30 da tarde. BMC News. Informação que gera valor. A minha vida foi e é marcada por grandes histórias, sonhos, objetivos, conquistas. Me chamam de narrador de emoções. Mas, na verdade, eu narro escolhas que mudaram vidas, inclusive a minha. Por isso, eu escolhi a EQI Investimentos, o parceiro que me orienta na hora de investir e que me dá autonomia para conquistar meus objetivos. EQI Investimentos. Invista em suas escolhas. PNC News. Informação que gera valor. PNC News. Informação que gera valor. Olá, muito bom dia para você que sintonizou agora aqui. O Gabriel estava preocupado já que eu estava olhando a cotação aqui para passar para você que está assistindo e acabou de sintonizar agora. Bom dia, né? Acorda aí que o mercado financeiro hoje já acordou tenso. A bolsa com uma leve alta praticamente no 0 a 0 e o dólar, Marcel. Rapaz, o dólar foi naquele 0,90, aquela sua linha lá. Agora o 5,100 ali parece ser o objetivo do dia. Dólar que amanheceu em alta e as bolsas europeias, principalmente as bolsas asiáticas, fecharam com uma queda até que assustadora. Até que a bolsa brasileira abriu de forma tranquila, né, o Marcel? Exatamente, marcou o nosso índice futuro. Agora o dólar agora trabalhando com uma leve alta de 0,25, a gente comentou no bloco anterior, uma perspectiva, né, um talvez movimento até lá, região dos 5,100 e 50,90. E batata, né, Marco? Atingiu lá, bateu 50,90. Por enquanto, não tem força ainda para chegar no 50,100. Temos um gap de abertura bastante até significativo, né? Entre 5,069 e 5,090. A gente está falando ali de aproximadamente 20 pontos. Atingiu o range de preço aqui. Agora tem que esperar um pouquinho, por exemplo, o nosso índice performar, né? O índice, como também palpitado aqui, dificilmente eu vejo o índice hoje, Marco, subindo números e pontuações significativas, tá? Uma vez que ontem esta faixa de preço aqui do nosso índice durou por pelo menos 2 horas congestionado, né? O índice que deu aquele leve pullback também, que havíamos comentado. Então, de fato, sim, ele andou um pouquinho para cima, até quase a região dos 116, e agora se encontra na mesma linha de ontem. 115,750. É o divisor de águas para o nosso índice. Maravilha. Bom, falar um pouquinho de Brasil aqui. O Congresso trava a pauta econômica, põe em risco 67 bilhões do plano de Haddad para zerar o déficit. O atraso ainda na votação dos projetos que afetam a arrecadação preocupa a equipe econômica.
Integrantes do governo avaliam, porém, que a postura do juros sobre o capital próprio, a JCP, dificilmente será aprovada nesse ano. Aí, isso, boa, deixa ligado o celular aí, olha que maravilha. Ó. Olha aí, ó o meme pronto aí, ó. Marcel com o celular ligado. Parabéns. Tirou a concentração do apresentador. Ó, vou até largar o programa. Voltando ao assunto aqui que a gente estava falando, Mário Goulart, se não for aprovado essa JCP 67 bi para esse ano, teremos um pepino. O câmbio vai ser o primeiro a ser afetado, concorda? Temos um pipinaço, né? Bom, o governo se comprometeu e eu me surpreende que o mercado tenha comprado. Para mim é assustadora a ideia de que pessoas inteligentes e racionais deram um crédito de confiança para o Haddad, falando, não, eu vou zerar o déficit. Não vai. E aí parece que o governo está numa tempestade perfeita de vento contra, né? Porque duas coisas totalmente extra. Bom, primeiro, esse governo ele quer gastar. A ideia dele é de que ele vai estimular a economia gastando. Ele é keynesiano, o Haddad é keynesiano, o Galípoli é um cara keynesiano. São caras que têm muita fé no gasta agora e depois vê como é que fica. Bom, dito isso, eles previram que eles iam conseguir quase que um consenso da sociedade junto ao Congresso para fazer o aumento de impostos, tirando a isenção do JCP, outro que se fala muito, mas que o efeito é muito inócuo sobre o tamanho do déficit fiscal brasileiro, que é a taxação dos fundos offshore e dos fundos exclusivos, né? Se tiver uma taxação muito bem feita desse negócio, você vai conseguir, assim, eu acho que máximo uns 15% do rombo anual, sem contar que isso aí tem um estoque a ser taxado e depois você não consegue mais taxar porque as condições mudam, né? Mas, dito isso, eles confiaram que o Congresso iria passar isso com uma relativa celeridade. Aí aconteceu a tempestade perfeita. A primeira, o Supremo Tribunal Federal foi inventar de mexer no negócio do marco temporal das terras indígenas. O que isso tem a ver com a pauta econômica? Quase nada, mas isso pisou no calo da bancada do agronegócio no Congresso e principalmente no Senado. O Senado travou a reforma tributária. Esse papo está travado. Agora, disseram lá que agora no Congresso, quando o Lira voltar de um evento, dia 24, semana que vem, talvez esse negócio volte a andar. Esse é um dos assuntos. O outro assunto totalmente fortuito, mas que está travando o negócio, tanto que você não lê, você procura aqui na Folha, no Estado, você não consegue ver nada do que o Congresso está fazendo. Você só vê negócio da guerra em Israel. E aí virou, a guerra de narrativa dentro do Congresso, o Itamaraty não condenou o terrorismo, não sei o quê. Isso travou qualquer iniciativa do governo e tudo está parado. Então, eu realmente não sei como é que o governo vai sair dessa, como é que vai ser. E se não sair dessa, primeiro a Selic não vai cair e dois, o câmbio vai subir. O presidente americano Joe Biden, né, piorou a percepção ao anunciar ali que pode pedir ao Congresso que aporte um pacote de defesa sem precedentes a Israel. Biden anunciou ali 100 milhões de dólares em apoio humanitário à faixa de Gaza. Segundo aí fontes que saiu na NBC, o pacote deve alcançar aí 100 bilhões, né, sendo 60 bilhões para a Ucrânia e o restante para ser dividido entre Israel, Taiwan e o reforço da fronteira com o México nos Estados Unidos. Ou seja, os Estados Unidos está com problema também para pagar as suas contas, né, os seus orçamentos. E isso trouxe uma preocupação, porque não é só os brasileiros, não é só o Brasil que está gastando mais, Marcel? Estados Unidos e Brasil andando de mão dadas, referente a fiscal. Os Estados Unidos ele sempre se mostrou
além de ser um país bastante patriota, sempre gostou de mostrar esforços, né, para ajudar, principalmente quando se trata de guerra, né? Parece que os Estados Unidos é o primeiro a se manifestar e, enfim, querer ajudar de alguma forma. Agora, complicado, Marco, porque a situação das contas públicas lá não são das melhores, a gente vê inflação disparada, juros também, e agora tem mais essa aí, né? Agora, 100 milhões, por exemplo, eu não vejo muito relevante, assim, os Estados Unidos querer ajudar, por exemplo, Israel ali, Gaza, com 100 milhões, relacionado à guerra, eu não vejo como um número tão relevante. Agora, só não pode, enfim, não pode alavancar esses números aí para não comprometer a arrecadação, até porque os Estados Unidos está no mesmo, né, não vou falar igual, mas são situações bastante semelhantes, né, os países bastante alavancados e entubados. Marcelo, aproveitando que você está no radar aí, que você que está traçando as operações, o Mário também deve ter o gráfico, vai para os dois as perguntas ali, a mesma pergunta para os dois. Ontem a Magalu fez uma alta de 2,37%, é uma ação que faz tempo que eu não falo, mas é uma ação que está justamente compilada ao varejo. Ontem saiu no mercado financeiro, para você telespectador, entender a importância dos indicadores e como eles impactam os setores da nossa bolsa, os setores de um modo geral. Vendas do varejo veio boa ontem, né? Estimando muito bom para as empresas no varejo. Magalu fez uma alta ontem de 2,37%. Que vocês acompanham um setor que está suando, que vem sofrendo bastante, a gente já sabe os motivos, mas, porém, né, esse alento aí para o setor, que também o setor de varejo deve pegar carona na Black Fraud, né, que acontece em outubro, e que a gente sabe que desconto não tem nada, por isso que é a Black Fraud, e depois também temos Natal, final de ano aí, né? Marião, acho que você começando respondendo, por favor, depois Marcelo. Black Fraud é tudo pela metade do dobro? Excelente, é isso aí. Deixa eu puxar o gráfico aqui da nossa querida Magalu, empresa interessante aqui, né? E ela, eu vi uma coisa aqui que eu achei legal e interessante, que pode dar um sambinha, não deu a última vez que veio e tal, mas talvez venha agora. Olha só. O índice de força relativo dela está aqui no 30, no sobrevendido, né? É uma empresa complicada, é uma empresa que tem uma série de questões, de problemas, que sofre com os juros, mas pode ser, um pouco até de otimismo da minha parte, mas pode ser que tenha alguma coisa legal aí na Magalu. Deixa eu até pôr mais para 6 meses aqui, tá? Pode ser, talvez seja aqui uma indicação de reversão, meramente porque o índice de força relativa dela está muito abaixo, não é uma garantia, mas de repente vale a pena fazer uma fezinha aí, comprar uma callzinha de Magalu e ver o que dá nesse negócio. O problema da Magalu, vamos olhar os números dela, né? Os números dela não autorizam nenhuma espécie de otimismo. GLU. Deixa eu colocar os financials aqui, que a gente estava falando lá, eu gosto muito de olhar essa relação aqui, o caixa versus dívida. O caixa dela é de 2,5 bilhões contra uma dívida de 11 bilhões e operando aí nos últimos 12 meses com margem negativa. Mesmo a margem operacional dela, a margem EBITDA, é muito baixa e com isso ela fica muito exposta a questão dos juros altos, né? Essa é a minha grande preocupação. Mas, de repente, com essa questão aí, proximidade de Natal, ela sempre dá uma melhorada no fim de ano com a Black Fraud, com o Natal, então pode ser que seja uma boa. Existe um sinal gráfico que me deixa um pouquinho animado em relação, eu até penso que eu posso comprar uma callzinha. O que você acha, Marcel? Olha, Mário, eu gostaria muito de seguir o meu otimismo com o varejo, né? Eu sempre que eu falo de varejo aqui no programa, o Kim me dá uma cutucada, principalmente as miquinhos que eu gosto de operar. Agora os micão que você opera ainda não, meu. Os micão que eu gosto, mas por exemplo, Mário, a gente fala aí... O cara tá assistindo a gente aí com o maior carinho, fazer o cara acordar de manhã para assistir. Me recuso a colocar o telespectador em roubada. Tem que ser comigo. Mas só pelo menos ali
livre-arbítrio, né? Mas eu não vou apresentar roubada para ele. Você viu a quantidade de disclaimers que eu estou fazendo, né? Eu estou falando, cuidado, eu estou vendo um indicador que parece positivo, mas toma cuidado, o número é ruim, todo mundo avisado, pelo amor de Deus. Sutil, é isso aí, No curtíssimo prazo, Mário, no curtíssimo prazo, você vê que até dado de varejo, por exemplo, não surge muito efeito no papel. Né? Ontem a divulgação do dado, o papel deu uma eu chamo de voo de galinha, né? 1,81 voltou para 1,70 e fechou a 1,74, né, as ações. Talvez no médio e longo prazo, eu sempre vou acreditar e vou seguir meu otimismo no mercado, né? Nunca vou torcer para a bolsa cair, especialmente até pela minha filosofia de mercado. Dificilmente eu não sou um operador, por exemplo, que opero muito short. Né? Gosto, dá para ganhar em queda, mas dificilmente vocês vão me ver apostando em short. Então eu posso e me avalio, me considero um investidor e operador otimista para a bolsa. Agora, por mais que eu esteja vendo com microscópio o setor de varejo, que é um setor que eu gosto de tradar para especulação, como quem mesmo sabe, parece que o mercado está esperando chegar novembro ali para acontecer alguma coisa no varejo. Porque para mim, dia 19 hoje, indo já para quase novembro, mês de novembro, só mais 2 meses, 10 dias para encerrar o ano, parece que não tem efeito o varejo, né? Então, assim, o mercado está praticamente descartando, mostra que está descartando números positivos vindo de varejo. Por mais, não sei, eu tenho até medo, por exemplo, de vir um dado inflacionário na nossa agenda macroeconômica, esse dado vir bom, e varejo reagir e mais uma vez cai. Então, assim, eu vejo que essas companhias que estão mais entubadas, mais atoladas, por N razões, que se a gente começar a se alongar, vai ficar até para o próximo programa, elas precisam melhorar os seus números. Tá? Então, ali é fundamento raiz, né? Você que está acompanhando aí essa plataforma robusta que você está utilizando, não sei se posso falar o nome aqui, Mário, mas essa plataforma, por exemplo, ela mostra os números, né, de grande agrado a gente ter acesso aí ao que você está compartilhando conosco. Agora, essas companhias precisam de números para se mexerem. Não vejo efeito quando sai dado. Tá? De novo, eu acompanho todos os dias varejo. E infelizmente o gráfico diz tudo aqui, né? Ó, sai dado, o papel sobe e não tem continuação de preço, né? Não valoriza a curtíssimos dias aí. Então é complicada a situação do varejo ainda. Maravilha, maravilha. Você que sintonizou agora aqui a BMC, dólar com uma alta de 0,04%, já recuperou o gap da abertura. Quando a gente fala gap, o dólar fechou a 5,070. Tá aqui na tela. O dólar fechou a 5,070, chegou a bater ali hoje, né? Vou colocar 5 minutos aqui, peraí. Só um segundo, gente. Vamos lá. É isso aí, é o do dia hoje, ó. Esse cantinho do dia. Chegou a bater próximo a 90 alguma coisa aqui, deve estar 93 aqui, 94, e já voltou caindo aí praticamente 30 pontos. Ou seja, o dólar muito próximo ao preço de fechamento de ontem, nesses 18 minutos de mercado financeiro, dia em que teremos fala do Powell, presidente do Banco Central americano. Mário e Marcel, vocês querem saber o comparativo aí, né? Desde o início do Plano Real, a gente fala o que é investimento. Por que a gente traz informação de mercado financeiro e tenta traduzir para o telespectador qual setor acaba andando? Porque assim, a Bolsa, ela anda num parâmetro, hoje, por exemplo, aqui, nosso índice futuro, ele está agora cotado a 115.670, com uma queda de 0,06%. Então, as principais ações da Bolsa brasileira, né? É uma regra da Bolsa, ela seleciona através preço, volume, uma série de... uma regra que a Bolsa tem, e é uma cesta. Então essa principal cesta das ações, vou falar devagar, que eu estou correndo, das nações mais negociadas, simbolizam 115.675 pontos. Só que nessa cesta as ações variam. Então você pega ontem uma ação da Magalu, que teve um indicador, vendas no varejo veio acima da expectativa, favorecendo essa ação que subiu 2%. Então, o espectador, né, o telespectador, o investidor, ele tem que aos poucos ir entendendo um pouco essa dinâmica de mercado, porque ele pode, dentro dessa cesta, alocar o dinheiro, né, alocar o seu dinheiro para tentar pegar uma variação. Então ele pega 5% na Petrobras, depois ele muda, vai para outra companhia. E dentro desse jogo de oscilação de mercado financeiro, você acaba tendo
uma rentabilidade melhor. Porque se você pegar só do índice Bovespa e colocar e esperar que o índice Bovespa faça esse movimento, acaba demorando muito. Quer ver um exemplo, Mário e Marcel? Se você pegar desde o início do Plano Real, desde o início do Real, de julho de 94, o CDI valorizou 7.463%. Aí se você pegar o IPCA desse período mais 6%, a variação foi de 4.184%. O Ibovespa foi de 3.144%. Então a variação muda bastante. Aí você pega desde o início do século, desde 2001, o IPCA mais 6, a gente está falando em 1.395%. Só de CDI nesse período, 1.178%. E o Ibovespa nesse período, 651%. Aí vamos trazer para um período mais recente, de 2010, o IPCA mais 6%, a gente está falando em 394%. O CDI, 238%. O Ibovespa, desde 2010, apenas 65%. Então, Marcel, passando para você na reta final, última palavra, que é importante você saber alocar, porque senão você fica à mercê de poucas rentabilidades em sua variação, no seu portfólio, no seu capital. Exatamente, Marco. É interessantíssimo a gente entender como é que anda os passos de inflação junto e unido a juros, né, e como se comporta também o mercado de renda variável, para que todos nós saibamos de forma mais inteligente, né, e de uma forma mais concreta aonde nosso dinheiro pode valer mais, né? Lembrando que a gente tem também a inflação que desconta um pouquinho aí o rendimento ano, quando a gente fala de CDI, poupança eu nem vou comentar aqui, que eu acho que já é uma perda de tempo o investidor achar que poupança é investimento, né? A gente tem vários investimentos em renda fixa, por exemplo, com a mesma segurança, que paga, né, corrige um juros muito melhor. Recentemente me perguntaram sobre onde colocar o dinheiro, né, e eu perguntei para a pessoa qual que é o seu perfil de investidor, de investidora, conservador, moderado, arrojado, e a gente tem uma vasta gama de produtos com garantia, principalmente o da FGC, de corretoras aí que compartilham e oferecem produtos de investimento. Então, o investidor deve ficar atento, sim, ao número de inflação, juros, né, e principalmente o andar da carruagem da Bolsa, né, que dita também regra de juros. Marcel Martins, muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Amanhã te espero aqui no Pré-Market. Para você, um ótimo pregão, um bom dia. Obrigado, viu? Valeu, Mário. Valeu, Kim. Telespectador, até amanhã. Vou continuar com o Mário Goulart aqui, que está diretamente de Floripa. Essa luz aí ao fundo do Mário, minha pergunta é se é a luz do LED ou a luz do sol de Floripa, Mário? É uma luz LED. Floripa está com um tempo horroroso há pelo menos uns 10 dias que eu não vejo a cara do sol por aqui, nublado, chovendo, tá um tempo bem ruim há bastante tempo por aqui. Falando aí, pegando o gancho do real, eu fui olhar até o gráfico do Ibovespa em dólar, que acho que vale a pena a gente olhar para ter um comparativo também, porque a gente toma um susto a hora que a gente olha esse gráfico, desde o começo do Plano Real, tá? Então a gente vem aqui da faixa de uns 4 mil, vamos pensar em 4 mil pontos em dólar para 225, é uma boa subida, só que olha o que aconteceu aqui, 2007, até 2010, o pico foi 2007, mas você toma um susto a hora que você olha, quem comprou aqui $100 de Bolsa Brasileira em 2007, 15 anos depois, 16 anos depois, tem a metade desse valor. Então é sempre importante a gente olhar o investidor ele tem que olhar todas as métricas possíveis para ele entender o investimento dele, saber comparar, saber aproveitar as oportunidades que existem por aí. Eu vejo hoje um juro que parece que não vai baixar tão rápido quanto o governo deseja. A Bolsa também, lógico, você sempre vai ter boas ações
que vão ser fora da caixinha, né? No momento de pós-recessão brasileira ali de 2014. A Magalu se destacou de uma forma assim absolutamente impressionante. Eu não lembro por quantas vezes ela multiplicou. E depois ela caiu 95% desse valor. Mas mesmo assim, quem comprou lá atrás, no finzinho quem teve a coragem de acreditar nela no finzinho da recessão, mesmo com essa perda grande, ganhou uma grana. Então, são essas variáveis que têm que ser observadas aí pelo investidor para não se deixar levar pelo excesso do que o pessoal fala. Ah, puxa, não, a Magalu é isso, a Magalu é aquilo, a Petrobras é isso, a Petrobras é aquilo. Vá conhecer as empresas, vá olhar, olha no site do RI delas, tenta estudar os relatórios, tenta entender o que elas estão fazendo. Lógico, tem fraude aí, a gente não pode falar de empresa que cometeu fraude, que tinha relatórios, mas de um modo geral, você olhar o relatório da empresa te dá muita informação positiva. Então, acho que é isso que o investidor tem que olhar para tomar suas decisões. Obrigado pela sua participação hoje, agradecer mais uma vez aí no pré-market. Semana que vem eu espero você com a gente novamente, tá bom? Opa, Marcos, será um prazer, obrigado, um grande abraço para você, abração para o Marcel, abraço aí para a turma no background da BMC, que sempre me dá um apoio muito grande, e imagina. Obrigado aos telespectadores que nos ouviram aí durante essa quase hora e meia. Convidar quem quer conhecer um pouco mais das minhas ideias aí, do que eu venho falando, para conhecer o canal O Analista, tem no YouTube e no Instagram. Eu faço toda manhã o Expresso do Analista, onde eu dou uma comentada, uma panorama sobre o dia anterior e o que vai acontecer durante o dia. Em 4 minutos, se você olhar em velocidade 2 vezes no YouTube, em 2 minutos você está informado. Um abraço para todo mundo. Obrigado, Marco. É isso aí. O analista Mário Goulart, mais do que dito. Obrigado você mais uma vez. Bom pregão, bom dia para você. Pessoal, vou encerrando o pré-market de hoje, hein? Hoje é um dia importante. As bolsas da Ásia derreteram, né, com uma queda, mas a nossa bolsa está se mantendo agora, 0,05%. É uma recuperação de ontem, porque as bolsas americanas também estão melhorando agora. Estavam piores de madrugada, estão começando a virar positivo. Mas os juros de 10 anos ainda preocupa, né, já que o juros está batendo quase 5%. Vamos ver o que o presidente americano, Jerome Powell, vai falar 13h sobre isso. E você vai acompanhar isso e muito mais, obviamente, a fala do Powell aqui na BMC, que vai passar às 13 horas. Mas o programa já vai continuar logo na sequência aqui. Paula Moraes e Felipe Nascimento já estão a postos para apresentar o BMC News e trazer as informações aí que vão impactar e vão te ajudar também a você resolver o que fazer, né, com os investimentos, já que aqui a gente fala muito de mercado financeiro. Acho que o dia é isso, né? Bolsa em queda, dólar no 0 a 0, dólar também no 0 a 0, vai ficar tudo para a conta do Powell a partir das 13 horas. Eu vou me despedindo por hoje, mas amanhã eu estou aqui a partir das 8 horas da manhã com a galera falando de mercado financeiro. Eu desejo a todos um bom dia, um ótimo pregão. Vamos ter cuidado, né? Como sempre, mercado a risco, e estaremos de volta firme e forte amanhã. Muito obrigado pela sua audiência. Um abraço. BMC News. Informação que gera valor. Olá pessoal, sou Felipe Ferreira da Com Dinheiro e eu tô vindo aqui convidar vocês para assistir o nosso Você com Dinheiro, o programa que traz aí as maiores mentes do mercado financeiro brasileiro para um bate-papo de almoço com vocês. Aquele bate-papo com gestores, multifamily offices, assets, administradores e as principais empresas de capital aberto, para aquele bate-papo que faz o mercado financeiro brasileiro acontecer. Todos os dias ao 12h30 aqui na BMC News. Aguardo você. BMC News. Informação que gera valor.